Olá, queridos viajantes! No vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida de muitos que estão indo a Veneza. É sempre aquela tortura saber como se locomover nessa cidade que é maravilhosa, mas que deixa a cabeça fervendo quando você está fazendo o seu planejamento para chegar em Veneza e desfrutar daquela paisagem maravilhosa. Inclusive, quando eu fui para lá, eu estava me sentindo num filme de época, né? Ou, sei lá, num quadro. Não sei explicar, mas quem já foi entende do que eu estou falando, porque, de fato, Veneza não parece real. Até porque essa questão de se locomover na água, de chegar nos lugares de barco ou de gôndola, gôndola é absolutamente caro, tá? Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas é muito interessante essa logística de Veneza, de se enfiar nos labirintos das ruas super estreitas. É algo muito único e é algo muito especial, mas que sim, precisa ser bem planejado. E mesmo quando está bem planejado, ainda certamente você vai se perder por lá. Todo viajante precisa ir para Veneza pelo menos uma vez na vida, tá? Ainda mais porque Veneza é um daqueles lugares que está naquela terrível lista dos lugares que poderão ser engolidos pelo mar, né? Então, corre aí e já começa a planejar a sua viagem o quanto antes para essa cidade. Bom, a verdade é que Veneza, apesar de ser, para mim, uma cidade super misteriosa, mesmo depois de ter ido para lá já algumas vezes, ela não é uma novidade para ninguém. É possível encontrar facilmente aí informações sobre Veneza, o beabá de Veneza em internet, blogs, até mesmo com amigos que já foram, em guias, revistas, enfim. Mas eu, nesse vídeo de hoje, vou mostrar para você a minha Veneza, né? Como que eu organizo os roteiros para os meus clientes que vão para lá, mostrando experiências reais da cidade, como que você faz de fato lá, porque às vezes fica bastante na teoria e você não sabe como aquilo acontece na prática, tá? Inclusive, já começa a seguir aí o Próxima Parada 747, @Próxima Parada 747, que você consegue assistir aí várias dicas de Veneza, da Itália, de vários outros países do mundo. Também aqui no YouTube você consegue ver aí outros vídeos falando também sobre dicas importantes para sua viagem para a Itália. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Veneza é uma cidade que fica no nordeste da Itália, numa região chamada Vêneto, que a região toda é linda, diga-se de passagem. Vale a pena você incluir mais algum lugar no seu destino dessa região. E junto com Murano, Burano e outras ilhas, nós temos a formação da Comuna de Veneza. Então, Veneza é constituída por um conjunto de ilhas que ficam no Mar Adriático. Olha só uma aula de geografia aqui no seu canal de turismo. Veneza também é classificada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, óbvio, né? E Veneza é riquíssima em história, em cultura, canais, pontes, monumentos, praças, igrejas. Então, tudo ali te transporta para um passado e transpira a arte, né? Respira a arte. E já foi uma das cidades mais importantes, mais influentes da Europa, né? Pensando economicamente. Para te localizar no mapa, aqui você vê Veneza, né? Muito próxima à Eslovênia, Croácia, ali Suíça. Fica ao norte de Roma. Se você for desembarcar em Roma, né, você pode, então, vai ao norte, né, no nordeste ali. Você também pode desembarcar em Milão e também pode desembarcar em Veneza, tá? Daqui a pouco eu também vou te mostrar como que é que você vai fazer para chegar, né, do aeroporto de Veneza até a cidade. Aqui você também vê a geografia, né? Quando as pessoas começam a planejar a sua viagem e olham esse mapa e veem ali em cima, ó, tá vendo o aeroporto? Vê o aeroporto, daí vê o seu objetivo, Veneza, você fica pensando, né? Como é que eu vou fazer para chegar até ali? Tudo rodeado de mar, tudo rodeado de água, dentro da própria Veneza, né? Cheio de canais. Como que eu vou encontrar o meu hotel nesse mapa bagunçado, né? Então vamos lá. Agora vamos tirar suas dúvidas. Primeira coisa é que se você estiver indo do Brasil para chegar em Veneza, né, fazendo apenas uma conexão, talvez uma cidade europeia, você pode voar por várias companhias aéreas.
né? E o fato é que você chega no aeroporto Marco Polo. Esse é o principal aeroporto de Veneza. E a partir do Marco Polo, é possível você chegar à cidade de várias maneiras. A primeira maneira, tá, é o taxi boat privado, né? É o Private Water Taxi, né? Então é um jeito mais caro, porém, gente, é o mais cômodo e sem dúvidas é o mais sensacional. Então, normalmente o pessoal dos vídeos deixa para o final aí o qual é o mais legal, mas aqui eu já vou te falando que esse é o mais sensacional. Você sai do aeroporto, pega o barco no pier e chega até a estação mais próxima ao seu hotel ou ao próprio ancoradouro do hotel, caso ele tenha um, tá? Aqueles grandes hotéis, os mais famosos, tem ali um ancoradouro, né? Um ancoradouro para o taxi boat chegar. E esse trecho dura apenas 30 minutos. É fácil, gente, é muito fácil. Você pode contratar esse serviço de barco no próprio aeroporto, tem os guichês ali das empresas. Você também pode reservar pela internet, daqui a pouco eu vou te colocar os links ali. Duas empresas fazem esse transporte para os meus clientes, que é a Venice Link e o consórcio Mostacaf. Tá? Inclusive, na maioria das vezes, nós reservamos aos viajantes, né, aqui no Próxima Parada 747 a gente faz roteiros personalizados, então nós reservamos antecipadamente, e esse transporte, né, de táxi privado, water taxi, né, porque é um táxi aquático, custa 150 euros para até 4 passageiros. Portanto, se você, sua família, né, se você estiver num grupo de 4 pessoas, né, essa opção pode ser aí a mais vantajosa, tá? Pode ser a mais vantajosa quando você chega no aeroporto, ou se você tá com um casal, né, tá aí, é uma viagem de casal, quando você chega lá no aeroporto, já fica olhando um outro casal e vê se ele não quer dividir o water taxi com você. Com certeza será o mais confortável. Aí você vai falar assim, Carla, mas 150 euros é caro. Sim, não é nada barato, eu sei, mas é uma experiência incrível. Eu acho que vale não só como transporte, mas se você chegar durante o dia, ele vale como um passeio. Porque chegar em Veneza, numa lancha de madeira, confortável, né, já fazendo praticamente um city tour, né, porque você passa por várias pontes, passa por vários canais, inclusive o Gran Canal é demais, né? Então, inclusive, na minha opinião, entre o passeio de gôndola, né, que é curto, que é caro, né, não chega a lugar algum ali, tem, claro, né, a questão do gondoleiro cantando, mas assim, se você tiver que escolher entre chegar nesta lancha do aeroporto até o seu hotel ou fazer a gôndola, particularmente, tá? Eu acho mais incrível você chegar nesse taxi boat. Eu prefiro, né, gastar com taxi boat privado para chegar logo em Veneza ou logo no aeroporto do que fazer a gôndola. Tem gente que faz os dois, ótimo, maravilhoso, tá? Inclusive, esse casal aqui, que você vê na tela, que é o Elton e a Silvane, eles foram com os dois filhos adultos, eles chegaram durante o dia em Veneza. E aqui você vê na foto à esquerda, a foto que eles fizeram de dentro do barco, chegando em Veneza, e minutos depois eles já estavam ali na Piazza San Marco, né, que é a principal praça de Veneza. Então, para você ver que essa facilidade vale o preço, até porque quando você está passando as horas em euros, né, às vezes um custo a mais acaba sendo mais vantajoso, né, inclusive até economicamente. Tá aqui o link, tá, das empresas, você faz aí um print e depois você entra e pesquisa e reserva para você. A outra opção é um taxi boat compartilhado, tá, o Shared Water Taxi. Essa também é uma excelente opção, muito mais econômica do que a anterior e ainda assim cômoda. Tá? A gente está falando de uma lancha exatamente como a anterior, né, de madeira, bonitona, só que ela é maior, então ela tem uma capacidade para 8 passageiros, que vai fazendo paradas nos seus respectivos destinos. Inclusive, se você der sorte, pode ser poucas pessoas, né, mas
e poucas paradas, dependendo de onde está o seu hotel, mas você também pode ser a última, ou seja, a 8ª parada. A partir de 2 passageiros é possível fazer a reserva online. O custo é de 32 euros por pessoa, por isso que eu falei, se você estiver com 4 pessoas, vale a pena o táxi privado, porque são 150 euros. Se você estiver aí somente em 2 pessoas, aí 32 euros por pessoa vai custar esse táxi compartilhado, né? É uma empresa privada de Waterbus, né, que faz rotas pré-estabelecidas, também é uma outra opção, tá? Eu vou mostrar para você aqui, a empresa chama-se, aqui eu vou colocar até o link, né? Ali Laguna também é uma empresa privada, não é um serviço, né, estatal, e ela faz rotas pré-estabelecidas. São 4 linhas, a linha azul, laranja, vermelha e verde. Aí você tem que baixar ali o mapa e ver se o seu hotel está próximo de alguma das paradas da Laguna, que aí pode valer a pena, tá? Ela vai parando em todas as estações ao longo do caminho, né, como faz um ônibus normal, né? Só que no caso, por Veneza ser rodeada de água, é um ônibus aquático, vamos dizer assim. Essa linha custa 15 euros por pessoa, cada trecho, né? Você pode comprar antecipadamente nesse link que eu deixei aqui, ou você pode comprar lá na hora, não tem problema nenhum, tá? Vai ter vaga. Aqui você vê, então, a linha, né, da Laguna, sai lá do aeroporto Marco Polo e vai fazendo toda a parte, né, rodeando toda a Veneza. Uma outra opção é você combinar ônibus mais o vaporetto, ou táxi, ou caminhando, né? Fazer um ônibus, depois pegar um vaporetto, um ônibus mais táxi boat, um ônibus ou caminhada. Então, no aeroporto é possível você pegar um ônibus, a linha 35 da empresa ATVO, tá? E ela chega até a Piazzale Roma, que fica próximo à estação de trem Santa Lucia, né? Isso já dentro ali da ilha de Veneza. Então, esse trecho leva em torno de meia hora, custa 10 euros por pessoa, e dependendo de onde for o seu hotel, você pode pegar um vaporetto, né, ali o Waterbus, né, que é público, um taxi boat privado, ou, né, Carla, dá para pegar um taxi boat depois? Dá, claro que dá, né, ou até mesmo ir andando, só que não se esqueça, se você optar por ir andando, há um montão de pontes com degraus em Veneza e pode ser bastante complicado. Eu vou mostrar aqui para você uma outra família que nós organizamos a viagem, uma família de 6 pessoas, aqui estão as meninas, né? Elas aqui estão fazendo um passeio dentro de Veneza de vaporetto. Aqui eles saíram de Veneza e foram para Murano. Pegaram dias maravilhosos por lá, diga-se de passagem. Então, o transporte que você vai usar para fazer os passeios depois também. Não somente enquanto você estiver fazendo o transporte de aeroporto Veneza. Aqui você vê também o link que faz, né, o link da Vaporetto. Também tem a opção de trem, a estação de trem de Veneza, que é a Santa Lucia, recebe trens de várias cidades da Itália, da Europa em geral. Se você não está partindo de algum lugar muito distante, pode ser uma ótima opção chegar em Veneza por essa estação de metrô, né, de trem. Então você tem que pesquisar os preços e as rotas no site da Rail Europe. Tá? Nesses 2 sites aqui você consegue fazer essa pesquisa. O bom é que a estação fica já bem localizada, ela já fica na ilha. E para ir para o seu hotel, você pode ir a pé de novo, não se esqueça das pontes, dos degraus, do caminho. Pode ir de vaporetto, né? E também pode ir de taxi boat privado. E aí vem aquela pergunta, né, que sempre me fazem. Carla, eu posso chegar de carro em Veneza? É uma opção louca, é uma opção não recomendada, tá? Considera-se apenas se Veneza estiver no meio do seu roteiro, que você está fazendo de carro pela Europa, mas eu indico que coloque a cidade no início ou no final da sua viagem para você pegar o carro a partir de lá, ou então devolver em Veneza assim que você chegar. Por quê? Porque carros não entram em Veneza, portanto você terá que deixá-lo no estacionamento fora da cidade. E o estacionamento no aeroporto, ele custa, gente, entre 6 euros até 30 euros o dia, e ao final dos nossos dias na cidade, aí sim vale a pena você alugar talvez um carro e partir para outros lugares da Itália ou da Europa.
Mas se nenhuma dessas opções der certo, gente, se nenhuma dessas opções der certo, Carla, pode acontecer de nada dar certo? Sim, foi o caso de um cliente que nós atendemos, a gente fez uma assessoria rápida, nós não organizamos o roteiro dele, a gente fez uma assessoria sobre a questão do transporte, ele chegaria à noite. E ali eu recomendei, falei, olha, como aviões, né, podem atrasar, a gente não sabe quanto tempo você vai demorar na alfândega ali, e o seu horário é um voo noturno, na alfândega não, né, gente, na Polícia Federal ali, na imigração, né, eu falei, então você espera, desembarca, e ali você, então, contrata lá na hora o Other Taxi, né, ele faria esse transporte de táxi privado. Só que o que aconteceu? O voo dele atrasou muito mais do que o esperado. Tanto é que, enquanto eu estava fazendo a assessoria com ele, aqui na esquerda você vê eu explicando para ele, ó, a logística lá é um pouco complexa, mas caso você precise, pode me chamar que eu resolvo para vocês. Por quê? Porque a pessoa está chegando numa cidade nova, ela... né, não dormiu mal, não fala a língua, é um lugar novo. Então, assim, são muitas informações que a pessoa, quando chega num lugar novo, é importante que ela tenha essa assessoria, que se alguma coisa zicar, tem alguém para resolver. E essa pessoa sou eu, né? Aqui com ele falando. Então, antes dele ir, eu já falei, qualquer coisa, se der alguma coisa errada, me chama. E foi justamente o que aconteceu. Você vê aqui a conversa dele, ele me chamando no dia 16 de maio, e falou, oi, Carla, precisando de socorro. Nosso voo atrasou, e quando chegamos aqui no aeroporto de Veneza, já não tinha mais táxi, Bolt, táxi e Uber. Olha lá, não tinha mais nada. Aqui na conversa você vê que era 19h47, mas 19h47 aqui no Brasil. Para ele já era meia-noite e 47 lá na Itália por conta do fuso horário. Ou seja, ele chegou no aeroporto e não tinha mais ninguém para levá-lo até o hotel. O que fazer? Chamar a Carla do Próxima Parada 747. E ali, então, eu resolvi para ele. Oi, Márcio, vamos lá. Em qual portão vocês estão? Aí ele me falou, eu falei, só um minuto, baixa o app aí, por favor. E ali, imediatamente, eu já passei os aplicativos que ele tinha que baixar, né, que é o iTaxi e o App Taxi. Esses aplicativos servem tanto para Apple quanto para o Android. Ele imediatamente já conseguiu baixar e conseguiu chegar no hotel, e no outro dia estavam já aproveitando a cidade de Veneza, uma cidade extremamente romântica, né? Um casal ali totalmente enamorado, já anos de casado, tá, gente? 2 filhos grandes já, mas estavam ali aproveitando essa cidade maravilhosa e não tiveram que dormir no aeroporto, porque tiveram a assessoria do Próxima Parada 747. Então, se você tá indo para Veneza, segue aqui as nossas sugestões. Se você precisa de uma assessoria mais detalhada, de um roteiro personalizado, ou se você não quer passar perrengue, né, e ter uma ajuda rápida como o Márcio teve, não deixe de me chamar, gente. Chama lá no direct do Próxima Parada 747, que eu terei o maior prazer em te ajudar para esse destino que a gente ama por aqui. Um grande beijo para você e até mais. Tchau, tchau!